Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então, nesta noite, Hebreus, no capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus. Quero meditar um pouco com vocês sobre a fé em nós. Ou rodeados de uma nuvem de testemunho. Nós vamos começar em Hebreus 11, a partir do verso 33, e depois nós vamos entrar em Hebreus 12, carta aos Hebreus, que dizem ser carta de Paulo, apóstolo do Senhor. Eu não sei dizer, eu sei que é inspirada pelo Espírito Santo. Só o verso 33 para começarmos. Hebreus 11, versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões. Mais um. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Estão vendo? Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Até aqui. Pai da glória, a tua palavra é poderosa, é digna de toda aceitação. Ó meu Deus, eu rogo que o Senhor esteja sobre nós. Esteja sobre mim, Senhor. Resplandeça a tua graça na minha vida agora, Pai. Para o que irei falar, que possa ser dirigida pelo Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que nos dá sempre a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos entrar nas Escrituras Sagradas. É o meu prazer, é o que eu vivo, eu tiro força dali. Minha força não vem do governo, minha força não vem da política, minha força vem única e exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Toda a força, todo o ânimo que eu busco, toda a alegria, todo o entusiasmo, todo o meio de trabalho é no Senhor Jesus Cristo. De certo que eu não ignoro que o Senhor Jesus Cristo possa usar as entidades do mundo, ele possa usar momentaneamente para te ajudar. Eu creio nisso. Ele pode usar a polícia para te ajudar, ele pode usar o governo para te ajudar momentaneamente. Eu creio nessas coisas. Não que o governo terreno é o programa de Deus, não. O programa de Deus é o nosso joelho no chão e buscar em primeiro lugar o reino dele, e as outras coisas sempre é acrescentada em nossas vidas. Seja por meio daqueles corvos que nos levará alimento como levou a Elias, seja de uma maneira abrindo um mar vermelho na nossa frente, como abriu para Israel, seja lançando cada um ou a mim mesmo na cova do leão e fechando a boca do leão, de diversas maneiras. Vamos meditar aqui então um pouco sobre esta grande passagem de Hebreus 11. Essa grande passagem que está no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o autor do livro começa contando dos que alcançaram a vida eterna por meio da fé. Ele está contando dos que alcançaram as vitórias na terra por meio da fé. Ele está contando, ele começa a contar desde Abraão. Ele pega de Abraão, Isaac, Jacó, depois ele vem pela descendência, ele vem até José,
daí ele chega em Moisés, de Moisés ele vai para Josué, e por aí vai, até que chega em Gideão. Ele diz: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contado de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. No Hebreus 11 ele escreve todos que alcançaram por meio da fé, mas justamente faltou ele escrever desses aqui, que era Samuel, era os outros profetas, porque ele escreve até uma certa altura, até Raabe, a meretriz, ele escreve. Os que alcançaram, os que venceram o reino, ele vai dizer assim. Agora, quando mais ali na frente, eu quero dizer o seguinte: assim como o autor do livro aqui não colocou os demais, faltou, por exemplo, Amós, faltou, por exemplo, Zacarias, faltou muitos, que ele diz que não tinha espaço, tempo para escrever sobre todos. Eu espero que ainda seja escrita na memória de Deus sobre as nossas vidas nesse capítulo de Hebreus. O que adianta eu ler o que Moisés alcançou se eu não alcanço nada? O que adianta você se regozijar no que Abraão alcançou, no que Isaac alcançou, se você não alcança nada? O que adianta você crer no pai da fé, na paciência de Jó, e você não tem paciência? Eu espero que no final nós possamos nos ver ali também, escrito ali. Ô irmãos, Deus quer, e vamos ver pela Bíblia, que Deus quer isso de nós. Deus quer isso de mim e de você, pois eu tenho uma obra a realizar. Esta é a obra do Senhor Jesus Cristo, a qual Ele pôs na minha frente. Eu tenho que realizá-la. E para eu conseguir, só é pelo meio da fé. E só depois de alcançada, será escrito sobre mim. No livro de Deus. Vamos continuar. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Será que estamos tirando força nas fraquezas nossas, ou estamos ficando mais fracos? Porque parece que é assim nos dias de hoje. Se está fraco, fica mais fraco. Irmãos, o Senhor Jesus está aí para fazer forte nós. Ele está aí, não é para dizer: estou tão fraco, e aí amanhã tu visita ele está mais fraco ainda. Daqui uma semana tu visita, ficou mais fraquinho. Não era assim com o povo em Atos dos Apóstolos, não. Não era assim, não, porque todos estavam alimentados pelo Senhor ali. Não havia ninguém fraco na fé entre eles, não. Havia, sim, perseguição para cima deles. Enquanto que para nós não se tem perseguição, não. Olha aqui, somos um povo livre. Quem que está te impedindo de servir ao Deus vivo? Eu vou apertar um pouco. Eles se esforçaram, na batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. Olha, agora vamos trazer este exército estranho, vamos fazer de conta, e na verdade é isso mesmo, esse exército estranho é Satanás nos afligindo hoje. Eles, na fraqueza deles, colocavam em fugida o exército estranho. Satanás está com um exército dele assolando você, assolando a sua fé, assolando sua casa, assolando sua família. Vamos tomar o exemplo deles?
na batalha se esforçar e colocar em fugida Satanás, porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vocês. Resista a ele. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, até mesmo na era, depois disso aqui, morreu muito cristão, somente pelo nome de Jesus Cristo, muitos foram mortos, e nós não queremos sofrer um pouquinho pelo reino de Deus. Trocamos muitas vezes o reino de Deus por um prato de lentilha, assim como Esaú fez. Não, irmãos, eu tenho recusado a lentilha de Satanás. Porque sou o que sou. Porque eu me mantenho no que sou e não mudo nisso. Porque eu tenho recusado as ofertas de Satanás. E isso eu estou blindado assim. Eu estou blindado. Satanás não vai me comprar. Não vai me comprar, porque eu não me vendo. Eu não sou como Judas, que manteve Jesus junto ali, e ele junto com Jesus, só para depois vender Jesus. Fazer de Jesus dinheiro. Eu não me vendo, não prego o Evangelho por dinheiro. Não prego o Evangelho por dinheiro, nem para que me deem dinheiro. Não, mas que seja para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou na contramão. Eu vou na contramão do sistema. Por isso sou dessa maneira. Não são muitos os achegados a mim, porque eu tenho essa opinião e eu trabalho em cima disso. Que eu larguei a mentira faz muito tempo. Faz muito tempo que eu não sei mentir para ganhar mais, não. Vamos continuar. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Nada disso veio para nós ainda. Imagina quando vier. Eu imagino quando vier escárnio. E aí, como vai ser os crentes de hoje? Aqueles que são levados por ventos de doutrina, como serão? A hora que chegar o escárnio, os açoites e as prisões, como será? Foram apedrejados, e se começar a apedrejar, o governo dizer, pode apedrejar. Pensa se os bárbaros levantassem um grupo bárbaro no mundo e dentro de 24 horas os bárbaros derrubassem os governos do mundo. E os bárbaros saíssem pelas ruas, saqueando e matando, e onde tivesse qualquer tipo de igreja que falasse em Jesus Cristo, eles apedrejassem, chegassem nas casas, e a polícia estaria do lado dos bárbaros, porque ele tomou o governo. O que seria dos assim chamados crentes de fronteira? Dariam mesmo sua vida? Daria nada. Logo se uniria aos bárbaros. Esse é o Evangelho da fé. Essa é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando está tudo bem, está tudo bom. Teve almoço, vai ter almoço domingo, vai ter. Já tem a gente que guardou já a carne de domingo que vem no freezer. E Jesus fala para não juntar no nosso celeiro, porque as aves do céu nem trabalham nem juntam em celeiro, e nossos pais e nosso Pai Celestial as alimenta. Mas antes, buscar primeiro o reino de Deus. Esses aqui venceram dessa maneira. Agora eu quero que coloque nós aqui. Eu quero que Deus
E existiu no ano tal, o fulano de tal, ele venceu assim, ele foi perseguido, e ele se manteve por mim. Deus vai fazer isso. E já está fazendo no livro dele. O que está sendo escrito de mim, de você, de outros e de todos aí? O que está sendo escrito daqueles pastores dinheiristas que se alimentam das ovelhas o tempo todo? O que será escrito deles? Aqueles são os mercenários. Aqueles são os mercenários. Porque Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E elas conhecem ele. Aleluia! Continua. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, eles andaram. Se Deus deixar alguém me maltratar, eu já deixo a fé. É assim que estão pedindo nas igrejas. Se Deus deixar alguém me maltratar, eu já deixo a fé. Enquanto esses foram maltratados, aflitos e desamparados. Aonde que vai entrar aqui o evangelho da prosperidade? Isso não existe não, isso é mentira. Esse evangelho da prosperidade é mentira. É para roubarem as pessoas. Eles foram desamparados, aflitos e maltratados, e eles eram pessoas que dos quais o mundo não era digno deles. O mundo não merecia essa classe de gente especial, não. Irmãos, será que o mundo não merece mais nós, não? Porque Jesus disse: o mundo jaz, em outras palavras, o mundo está morto com o maligno. Não sou do mundo. Filhinhos, não sois do mundo. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E o mundo foi feito por ele. E ele o venceu. Continua. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos. Eles foram pelos desertos, irmãos. E pelos montes, e pelas covas, e nas cavernas da terra, se escondendo, mas sempre mantendo-se no Senhor Jesus Cristo. É isso que eu vejo. É assim que se adora a Deus. Quando está tudo fácil, é fácil adorar a Deus. Eu gosto de adorar a Deus na dificuldade. Eu gosto de adorar a Deus. Aí eu posso cantar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Eu quero louvar a Deus assim. E todos esses homens todos aqui, desde Abraão até onde o autor escreveu, e colocando os outros profetas que ele não escreveu, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não diz que eles não alcançaram a vida eterna. Todos alcançaram a vida eterna. Mas nem todos não alcançaram toda a promessa, porque eles viveram lá atrás. E havia uma grande promessa que eles não alcançaram. A grande promessa era que viria um libertador. E o libertador veio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não chegaram a ver a Jesus Cristo. Eles não alcançaram Jesus Cristo em vida. Não, eles não. Eles não alcançaram o sacrifício da morte da cruz de Jesus Cristo em vida. Agora, irmãos, nós alcançamos. Eu alcancei. Você alcançou.
Agora, pensa o tamanho que deve ser Deus em nós. Se eles romperam todas essas barreiras, se eles romperam todas essas dificuldades, sem alcançar a graça de Jesus Cristo, hoje pregamos e cremos que Deus está em nós. Nós alcançamos. Nós alcançamos. Eu falei que ia apertar para cima de nós. E agora está apertando. Se nós alcançamos, nós o vimos morrer na cruz. E nós mesmos fomos crucificados com Ele. E pela graça somos salvos. Esses não foram. Não viram a morte de Jesus Cristo para o confessá-lo como nós. A coisa está pegando para cima de nós. Está justamente em cima de nós. Por quê? Diz que provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora nós vamos ter que dar nossos pulos, como crente que somos. Se Deus é Deus, vamos servir. E vamos deixar de servir o ídolo, o ismo. Vamos deixar de servir o ismo. Eu mantenho na minha fé. É o que eu disse faz tempo, isso eu falei. Isso faz muito tempo. Ainda desde quando nós estávamos lá no Maria Cecília, eu disse, não, irmão, não tem jeito de nós andar junto. Mas não tem por quê? Porque eu falo, Jesus, você fala, Brana, como vamos andar juntos? Como eu vou servir a dois senhores? Jesus disse, como posso agradar dois senhores? Se o Senhor que eles agradam lá é o homem. E eu pregando assim, eu desagrado o que o homem ensinou. Está vendo? Esse povo aqui está olhando nós. Porque diz assim, eu disse que então do jeito que ia terminar aqui, nós entrávamos no capítulo 12. E terminou o capítulo 11. Justamente no versículo 40. E daí entra assim. Termina dizendo que todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, porque nós vimos o Senhor, nós fomos batizados em nome do Senhor, nós andamos no reino de Deus. Então nós temos alguma coisa melhor, para fazermos até mais, para que eles lá, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, agora diz o verso 1 do capítulo 12, portanto nós, não eles mais, agora já não escreve mais sobre eles, o autor agora escreve sobre nós, portanto nós também, veja, agora a engrenagem vai apertar mais um dente na engrenagem, 1, 2, 3 dentes vai apertar, portanto nós também, pois que estamos rodeados, nós estamos rodeados, glória a Jesus, de uma nuvem tão grande, de uma tão grande nuvem de testemunho. Irmãos, já parou para pensar nisso? Eles não estavam rodeados dessa nuvem de testemunho, não. No tempo deles, o Cordeiro de Deus, que João disse, eis aí, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não havia vindo ainda não. Agora já veio tudo isso. E agora nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Deixemos todo o embaraço. Aquele embaraço, estou embaraçado, desanimado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu vou parar aqui, não vou concluir o verso primeiro ainda, depois eu concluo. Aqui diz que estamos rodeados de uma
tão grande nuvem de testemunhas. O que quer dizer rodeado? Está perto de nós, essas testemunhas. E essas testemunhas, espiritualmente falando, são justamente esses irmãos aqui, que foi falado deles no capítulo 11. Ali está Abraão, ali está Isaac, ali está Jacó, todos eles que foi escrito, tá, essa nuvem de testemunha que são eles, está em volta de nós. Pela fé agora eu estou falando. Abraão te olhando, Jacó, Isaac, Moisés, José que foi maltratado, vendido no Egito, está te olhando. Para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Por isso que agora deve ser escrito sobre nós. O que está sendo escrito de nós, hein? Ô, irmãos, pensemos nisso. Se nós pensar nisso e colocar com força, com mais diligência as coisas do Senhor, nós vamos falar realmente eu estou muito acomodado. Estou demais acomodado. Mas Deus desacomoda nós. Não adianta falar que está acomodado, porque Deus desacomoda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O homem está deitado em berço esplêndido. Assim estava Jonas no ventre, estava Jonas lá no navio, quando Deus tinha falado para ele fazer diferente. Ele vai, compra uma passagem, pega um navio para Tarsis. E Deus tinha mandado ele ir para Nínive pregar. E ele vai e deita no porão do navio. Deitado. Deixa que vai, vamos, minha vida está boa, o dinheiro está guardado. Não vou servir mais Deus, não. Vou ajudar mais igreja, não. Vou deixar esse negócio para lá. Está tudo bem lá em casa. Mas Deus vai chacoalhar tudo isso. E a tempestade bateu lá. E o navio parecia que ia afundar. Lembram dessa passagem? Acontece que a tempestade batendo, os problemas batendo, a luta batendo, Deus falando, trovão, bum, bum, porque o mar agitou, a tempestade veio, trovão, que é a voz de Deus aí bombando, a Bíblia falando. Essa é o trovão hoje. E ele continua dormindo, não acorda não. Mas a Bíblia diz que o capitão do navio desceu lá. Porque diz que ele... Por que não diz que ele subiu? Porque ele desceu até onde estava esse homem. Até onde estava esse homem, ele desceu. E Deus desceu ao mundo. O Senhor Jesus desceu ao mundo. Estava no mundo e o mundo não o conheceu. E o mundo foi feito por ele. Mas todos quanto o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no nome dele. E quando o capitão chega até Jonas, chacoalha ele assim: acorda dormente, que ocupação é a tua? De que povo és tu? Qual é a tua terra? Ele diz: eu sou hebreu. Logo não precisou falar mais nada. Já desconfiaram que ele fugia de Deus. E vocês muito bem sabem a consequência que Jonas colheu. Por estar acomodado no erro. Oh, quantos estão acomodados em seus erros ainda hoje à noite? Por que não tomam uma posição pela palavra de Deus? Por que não tomam uma posição de ficar com as Escrituras? Por quê? Deus há de chacoalhar. Mas claro que sim. Vamos encerrar. Nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, porque existem as testemunhas e o pecado que tão de perto também nos rodeia.
Deixemos o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e fazemos o quê? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Na outra Bíblia que eu tenho lá em casa diz: e corremos com perseverança a carreira que está posta diante de nós. Olha, naquela outra tradução diz assim: e corramos com perseverança. Não precisa correr muito, não. É sempre, devagar e sempre. Sempre, sempre. A carreira que está o que Deus colocou diante de você, de mim? Ele colocou algo na nossa frente, que é justamente caminhar com Ele. Vamos por esse caminho. Vamos, aqui diz, corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Aqui eu encerro tudo. Agora Jesus se apresenta com um monte de livreto. Para você olhar para Jesus, tem que olhar para um monte de CD do fulano. Não, nunca foi assim. Nem tem promessa que seria assim. O Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo que foi ontem, é hoje e eternamente. O Senhor Jesus se apresenta agora num monte de fotos nas paredes, de quadro pintado, de livretos. Não, também não. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olhando, vamos correr essa carreira, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Quem é o autor da sua fé? Jesus. E quem é o consumador? Jesus, da minha fé. Olhe para Ele. Não olhe para o irmão que está em pecado. Não olhe para o irmão que está em problemas. Se você se envolver com problemas, o problema vai estar sempre ali do teu lado. Eu vejo os problemas, eu passo por cima dos problemas. Sabe por quê? Porque se eu quero chegar em determinado lugar, eu vou naquela direção, aquele lugar é lá. Diversas ruas têm outras saídas. Se eu tomasse essa rua, eu iria para outro lugar. Eu ignoro isso aí, vou para onde eu devo chegar. Talvez ali mais na frente tenha uma rua muito bonita. Eu poderia ir por ela. Não, eu ignoro. Mas tem mais outras. Eu tenho que chegar naquele lugar, e aquele é o caminho, Jesus Cristo. Mas tem tantos outros anunciando caminhos também. Eu ignoro. É assim que essa é a fé do crente. Ignore tudo isso. Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Já iremos encerrar. Ele suportou a cruz, desprezou a afronta. Quando afrontaram ele, ele desprezou. Ele não ficou se alimentando. Estão a mim afrontando. Desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu olho justamente todos os dias, quando amanhece o dia lá em casa, que eu levanto da cama e coloco meus pés, toca o chão. Quando os meus pés tocam o chão, eu levanto minhas mãos para cima e agradeço pela noite que eu tive e por um dia que está na minha frente. Eu só peço que Jesus Cristo esteja comigo. Eu não peço mais nada. E deixa acontecer. Que Ele esteja comigo, aconteça o que acontecer. E Ele estará sempre comigo. É desnecessário muita coisa.
Ali você primeiro agradece pelo que teve, e se quiser pode até agradecer ainda pelo que não teve ainda, mas já comece a agradecer de antemão, que Ele dará também. Eu já agradeço logo pelo dia que está ali, que eu vou fazer isso e isso. E pela fé eu vou e faço. Porque o Senhor está comigo. Aleluia. Então Jesus Cristo é tudo isso. Ele é o Rei da igreja. Ele é o bom pastor. Ele é o sumo pastor. Ele é a vida eterna. Nele está a vida é a luz dos homens. João escreveu. Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Não se precisa pregar irmão fulano nem irmão ciclano. Não. Porque Paulo corrige nós em 2 Coríntios capítulo 2, dizendo que Jesus Cristo era o único assunto do ministério dele. E não nos pregamos a nós mesmos, ele diz, mas pregamos a Jesus Cristo crucificado. Aleluia! Quando eu li isso, irmãos, foi mais um motivo para eu cair fora de onde eu estava. Foi mais porque eu estava não pregando Jesus Cristo, eu pregava um homem. Vem a Bíblia e Paulo fala, e não nos pregamos a nós mesmos. E diz lá, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Eu falei, por que eu tenho que trazer outros assuntos? Jesus Cristo é o único. Agora, não alcançamos ainda pela fé tudo o que Cristo é. Ainda estamos cada dia avançando, cada dia, e chegaremos lá, se nossos olhos estiver unicamente nele. Diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus fale melhor no meu e no seu coração, que Ele seja sempre a nossa força, a nossa alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer agora. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por este domingo, dia dos pais. Obrigado pelos pais que aqui estão. Abençoe o irmão Simval, meu Deus, que é um verdadeiro pai. Abençoe, meu Deus, o meu genro, que é um verdadeiro pai. Abençoe a mim, Senhor. Abençoe outros pais que estão lá em outros lugares, outros irmãos que são pais, as mães também. Abençoe elas, ó Pai. Dê a cura, a bênção para todos. Abençoe as crianças também, ó Pai. Abençoe os necessitados. Visite eles, ó Pai. Seja com eles e que nada falte na vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.